Olá, meus amigos, minhas amigas. Retomando, então, nossa conversa sobre bens, agora na segunda parte, a gente ficou de finalizar aqui no início desse vídeo a classificação sobre que leva em conta a mobilidade. Vimos as definições básicas dos bens móveis, dos imóveis, e aí a gente chega naquela parte em que o código aponta certos bens que ele, Código Civil, quer que sejam considerados bens móveis ou imóveis, independentemente de como a doutrina pudesse classificar. Então, até para não correr o risco de que aquilo viesse a ser classificado de uma outra maneira, sendo que o legislador queria aplicar as regras de um grupo ou de outro naquele caso, ele veio e falou: aqui nós temos bens móveis por determinação legal, ali imóveis por determinação legal. No caso dos móveis, nesse sentido, a gente encontra uma descrição no artigo 83, que fala que direitos reais e ações respectivas que recaiam sobre bens móveis, por exemplo, penhor que recaia sobre bem imóvel, será considerado móvel também. Direitos que você tenha sobre bens móveis, propriedade, posse, ações que você tenha, ações judiciais, direitos ligados a ações judiciais que você tenha em relação a bens móveis, também, caso você queira transacionar com outras pessoas, isso. Caso queira criar esses direitos reais, tudo vai ser feito seguindo as regras dos bens móveis. Energias com valor econômico, como é o caso da energia elétrica, também é considerado bem móvel. E os direitos pessoais de caráter patrimonial, os créditos, por exemplo, e as respectivas ações na defesa desses direitos pessoais, direitos autorais também compõem um exemplo desse grupo, são considerados bens móveis. O artigo 3º da Lei 9610 mesmo vai dizer que os direitos autorais são bens móveis, já vai confirmar essa regra do Código Civil. A Lei 9279 também fala a mesma coisa sobre patentes e marcas. Agora, já que a gente está falando de bens móveis, aquilo que é considerado bem móvel e dentro de uma certa peculiaridade ali da lei, vale a pena menção aos navios e às aeronaves, que são bens móveis mais especiais, ou que alguns doutrinadores gostam de falar de sui generis. Porque, a despeito deles serem dessa categoria, inclusive móveis por natureza ou essência, certos aspectos da lei sobre esses dois tipos de veículos os tratam como imóveis. Por exemplo, a gente vai encontrar na legislação que os bens imóveis precisam ser registrados. Os móveis não precisam. Ok, então você pensa, então um navio e avião não precisa ser registrado. Precisa. Ah, mas por quê? Porque a lei manda. Mas eles não são móveis? São, mas a lei manda que eles sejam registrados. Se eu quiser oferecer um navio, um avião em garantia, vou lá na legislação específica, vou ver que há uma hipoteca sobre esses bens. Hipoteca é a garantia que recai sobre imóveis. Aí você ouve isso e fala, não, Ricardo, então você que está errado. Eles devem ser bens imóveis. Não, não estou. Isso que é a grande peculiaridade desses casos. São registrados, podem ser dados em hipoteca, só que, ainda assim, não perdem a sua natureza de bens móveis. São exceções que confirmam a regra, porque essas exceções acontecem nesses casos somente e com nenhum outro bem imóvel. Tranquilo? E os móveis, ou melhor, os imóveis por determinação legal? Quais seriam? A gente vai encontrar essa regra no artigo 80, que vai mencionar direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, teriam essa natureza também, e o direito à sucessão aberta. Sucessão aberta é o direito hereditário sobre o patrimônio de alguém que já faleceu. O direito hereditário de alguém sobre o patrimônio de uma outra pessoa que ainda não faleceu é apenas um direito sucessório básico. Mas quando a pessoa em questão, dona do patrimônio, já faleceu, seus herdeiros passam a ter um direito à sucessão aberta.
Eles, inclusive, como vocês vão estudar no direito sucessório, com o falecimento do titular do patrimônio, os seus herdeiros já são os novos titulares daqueles bens. Ainda que não tenha havido partilha, isso vai se resolvendo ao longo do tempo, mas com a abertura da sucessão já há a transferência dos bens. Só que como você não sabe ainda que bens são esses, é preciso um processo de inventário de partilha para separar isso adequadamente. Esses direitos que já são desses herdeiros, mas ainda não se sabe sobre quais bens, são de natureza imóvel. Se alguém quiser negociar o direito à sucessão aberta, terá de negociar, por exemplo, usando as regras dos bens imóveis. Ok. Terceiro critério, aquele segundo da mobilidade, ele é um dos maiores, por isso que a gente gastou bem mais tempo nele. Mas agora podemos partir para frente. O terceiro critério leva em conta o da fungibilidade, e que é um critério que vai dividir os bens em fungíveis e infungíveis. Fungibilidade é o atributo de bens que podem ser substituídos por outros. E substituídos sem nenhum tipo de prejuízo. Então, vamos imaginar que você tem uma garrafa de Coca-Cola na sua geladeira. Um belo dia eu vou te visitar, está calor, eu estou na minha mochila com uma garrafa de Coca-Cola do mesmo tamanho, mesmo volume, mesmo jeito que a sua, só que ela não está gelada. Estou na sua casa e falo, poxa, estou vendo aqui a Coca-Cola geladinha aqui, acho que vamos fazer o seguinte, vou pegar essa que está gelada na geladeira e vou substituir por essa minha que está na mochila, vou colocar aqui na geladeira, porque esse meu amigo ou minha amiga que eu estou visitando aqui não vai ser prejudicado, eu estou trocando uma Coca-Cola por outra, mesmo tamanho, volume, igualzinho, eu estou pegando a gelada, entregando a quente, mas quando o meu amigo ou minha amiga voltar para casa, ou quando ele tiver interesse por consumir isso, amanhã já vai estar gelado de novo. Algum problema? Não. Pelo menos jurídico, não. Eu não sei se você vai gostar da minha folga de fazer isso, mas do ponto de vista jurídico, não houve nenhum prejuízo. Você continuou com aquele produto, naquele volume, daquela qualidade, igualzinho na sua geladeira. Porque refrigerantes, nessa circunstância que eu exemplifiquei, eles são altamente fungíveis. Pode substituir por outro, não tem problema. Você não precisa exatamente daquele que está naquela garrafa. Qualquer um naquele volume ali, daquele tipo de refrigerante, tá, daquele tipo de produto, tá ok. Outro exemplo, livros, que, claro, que não estejam autografados nem nada do tipo. Se eu pego um livro emprestado seu, novinho, um determinado autor, pega o livro novinho, você me empresta, acontece alguma coisa com esse livro, eu deixo cair café, e aí, obviamente, eu não vou te devolver o livro estragado, eu vou na livraria, compro outro e te devolvo. Em vez de eu te devolver aquele que você me entregou, sujo de café, eu comprei outro igualzinho na livraria, te devolvi, e você nem percebeu que eu levei um e devolvi outro. Tão iguais são os livros, né? Nem podia ser diferente, da mesma edição e tudo mais. Os dois novinhos, você nem percebeu que eu troquei. Porque livros, nessa circunstância, sem autógrafo, sem nada, são livros, são objetos também bem fungíveis. Então, a gente vai encontrar no artigo 88 do Código Civil a confirmação, bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. E aí eu acrescento, naquela circunstância. São bens que, naquele contexto, se eu entregar para a pessoa um outro, mas da mesma espécie, qualidade e quantidade, não há nenhum prejuízo jurídico. Temos a foto de sacas de café. Então, sacas de café de uma mesma safra, ok. Então, eu vou lá no fazendeiro, que está lá no armazém com 1000 sacas de café, eu vou lá e compro 2. Aí ele vai dizer, ele abre lá a porta e fala, porta do armazém, né? Qual saca você quer? Fala, qualquer uma, são todas iguais, da mesma safra, né? São todas iguais, mesmo peso, igualzinho. Então me dá qualquer uma.
são bens fungíveis. Vamos imaginar que esse fazendeiro separa 2 sacas e que acabam indo para um outro cliente. No dia de me entregar, ele volta ao armazém e pega outras 2 sacas, ao invés daquelas que ele tinha separado. Problema nenhum. Nenhum problema. Os bens fungíveis têm essa possibilidade de qualquer um da mesma espécie, qualidade, quantidade que for entregue, resolve a questão. Já os bens infungíveis, eles não têm essa aptidão para serem substituídos. Há algo neles, da sua própria característica, algo que foi colocado neles, um sinal, algo grafado, enfim, algum detalhe naquele bem que o torna individualizado, personalizado. Não dá para substituí-lo por outro. Uma obra de arte é um bom exemplo. Aí tem no slide a foto da Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. Esse é um bem infungível. Não adianta uma outra pessoa, por mais habilidoso em copiar o estilo do Leonardo da Vinci, se outra pessoa fizer um quadro igual, chegar lá no Museu do Louvre e falar, aqui, vamos trocar, o museu não vai querer. A pessoa faz 2, 4, 5 Mona Lisas muito parecidas com o original. Chega lá no Museu do Louvre, eu troco essa Mona Lisa que está na parede por essas 5 cópias que eu fiz. É o mesmo tamanho, mesma figura. Dá para trocar? Não, não dá para trocar. E não estou nem discutindo o valor, estou discutindo a personalização. Uma coisa é aquele quadro pintado pelo Leonardo da Vinci, outra coisa é qualquer outro quadro pintado por qualquer outra pessoa. Não é a mesma coisa. Digo mais, se o próprio Leonardo da Vinci se debruçasse para fazer um outro quadro, Mona Lisa, também não seria a mesma coisa. Porque, né, obras de arte têm essa característica, né, de cada momento em que o artista se debruça para fazer, algum detalhe sai diferente. Então, se o Leonardo da Vinci tivesse pintado esse quadro 2 vezes, nós teríamos 2 Mona Lisas infungíveis. Seria a Mona Lisa primeira tentativa e a Mona Lisa segunda tentativa. Falando de livro, um livro que tem o autógrafo do autor, com dedicatória a alguém, aí ele passa a ter um caráter de infungibilidade. Um relógio de pulso, a princípio é fungível. Mas aí você nota que não, esse relógio aqui tem o nome do meu avô, que foi gravado nele, e eu recebi esse relógio de herança, então tem um valor sentimental. Ele passa a ser infungível. Notem nessa categoria, mais uma vez, o quanto a classificação depende de detalhes fáticos. De novo, volta aquele exercício hipotético que eu fiz. Né? Se alguém me perguntasse, Ricardo, como é que você classifica determinado bem? Sim, Ricardo, como é que você classifica uma garrafa? É fungível ou infungível? Pô, preciso de mais informações. Que garrafa é essa? Se uma garrafa de um vinho, de uma safra super rara, essa é a única garrafa que está fechada. Todas as dessa mesma safra já foram abertas. Esse é um bem infungível. Agora, você está falando de uma garrafa de água mineral, meio litro, que eu vou ali na padaria, tem 50 iguais, aí seria fungível. Classificação de bens depende muito, ou depende totalmente, diria, do contexto em que esses bens estão. E aí as regras também sobre esses bens vão ser diferentes. Vocês podem imaginar que o direito trata os bens infungíveis com um conjunto de regras muito mais rigoroso do que dos bens fungíveis. O bem fungível, qualquer coisa, eu troco por um outro. Qualquer problema, eu troco aquele bem por um outro que é capaz de substituí-lo. O bem infungível, não. Quanto à divisibilidade, critério seguinte. Obviamente, temos aqui os bens divisíveis e os indivisíveis. Divisível está descrito no artigo 57, artigo 87, desculpa, são aqueles que podem ser fracionados sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina.
E aí eu incluo aquela observação, no contexto em que estejam. O bem é divisível se, nas circunstâncias em que eu observo, para a finalidade que eu dou a ele, ele possa ser fracionado sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina. Vamos imaginar uma grande fazenda, uma grande fazenda. Se o dono dessa fazenda quiser dividi-la entre seus 2 filhos, é possível? É. Aí você vai me dizer, não, se você dividir a fazenda ao meio, cada pedaço não vai ter o mesmo valor da fazenda única. Sim, mas a mudança de valor é proporcional. É natural que metade de uma fazenda tenha o valor de metade da fazenda inteira, ou próximo disso. Claro, nenhum bem que você dividir ao meio, ou você dividir em pedaços, o valor vai ser inalterado. Quando o código fala em ausência de diminuição considerável de valor, ele está falando de uma diminuição que não seja proporcional. Um pedaço de bolo, se eu parti-lo ao meio, ele continua sendo útil? Continua. Principalmente se for bolo de padaria. Bolo de festa, ele precisa estar inteiro para o momento da festa. Mas bolo de padaria que está sendo vendido para ser consumido ali imediatamente, você partir ele ao meio, ele continua tendo a mesma utilidade. Ele vai diminuir de valor, naturalmente, mas é uma diminuição proporcional. Bolo de padaria é um bem divisível. Pão de queijo que eu comprei, se eu dividir ao meio, entregar um para cada uma das minhas filhas, beleza, vai ser útil, vai alimentá-las. O bem não se perde. A grande questão da próxima categoria que a gente vai ver, que é dos bens indivisíveis, é que lá nós vamos encontrar bens que, se forem divididos, perdem completamente o uso. Já vou me antecipar num exemplo. Um veículo. E aí eu repito o exemplo que eu dei agora há pouco para comparar com esse. Eu pego um pão de queijo, divido ao meio, entrego metade para cada uma das minhas filhas. Meio pão de queijo tem a mesma utilidade que um pão de queijo? Sim. A quantidade não é a mesma, claro, mas eles vão poder ser consumidos. Meus filhos vão comer o pão de queijo, a metade. O valor ali é proporcional à divisão que eu fiz. Muito diferente se eu pegar um carro e falar assim, eu vou dar metade de um carro para cada filha minha. Eu divido o carro ao meio e entrego metade para cada uma. Aquilo virou sucata. O carro dividido ao meio virou sucata. Ele perde completamente o seu valor, que não é uma perda proporcional somente, e não tem nenhuma utilidade, perde completamente a utilidade original. Ainda reforçando a noção de que isso depende muito do contexto. Coloquei no slide uma gravura pensando nisso. Um animal, um boi. A gente viu que animais são bens, né? Então eles são classificados por essa categoria também, por esse critério também. Um boi, ele é um bem divisível ou indivisível? Depende da utilidade que se dá a ele. Um boi criado para abate. Boi que quem o compra vai comprá-lo para abater e vender a sua carne. Esse boi para abate dividido ao meio, ele não vai perder a sua utilidade. Então, tem um boi lá no frigorífico, 2 pessoas falam, eu quero metade desse boi, o pessoal, eu quero metade também. Ok, a partir do ao meio, metade para cada um. Mantém a sua função econômica, a sua utilidade econômica. Já um boi que está sendo criado como reprodutor, aí ele é indivisível. Alguém que vai na fazenda e vai adquirir aquele boi pensando, o boi é criado para ser reprodutor, quem compra pensando em utilizá-lo como reprodutor, ele já é indivisível. Se você fracioná-lo ao meio, ele perde completamente essa função. Percebem? Artigo 88 vai nos dizer, artigo 88 do Código Civil, que a qualquer momento os bens que são naturalmente divisíveis podem se tornar indivisíveis pela vontade das partes ou por imposição legal.
Volto ao exemplo, né, de uma grande fazenda. É um bem divisível, naturalmente divisível, mas é possível que os titulares dessa fazenda, os seus atuais donos, o tornem indivisível. Eles vão lá no cartório e averbam uma cláusula de indivisibilidade. A partir daquele momento, aquele bem não pode, por escolha dos titulares, ser fracionado mais. Mas o professor falou que fazenda é divisível. Sim, naturalmente divisível. Mas essa aí específica do exemplo, o titular transformou em divisível, o artigo 88 admite isso. Como também admite esse dispositivo legal que uma outra norma estabeleça que um bem específico se torne indivisível. Por exemplo, uma lei municipal diga que aquela fazenda, por razões lá que estejam ligadas ao interesse público, não pode ser fracionada. Sei lá, uma fazenda histórica, tombada pelo patrimônio histórico, aí a imposição legal vai transformá-la em indivisível. Isso pode acontecer. Então, mais um fator circunstancial que influencia na classificação do bem como de um jeito ou de outro. O slide, a gente entra, né, o seguinte, né, nessa questão da divisibilidade. Vou só comentar o conceito do Código Civil, porque exemplos a gente já deu e acho que já foram suficientes para entender a lógica aqui. Mas vale a pena reforçarmos o conceito da lei. Indivisíveis são aqueles bens que não podem ser partilhados, pois deixariam de formar um todo perfeito. A sua divisão gera desvalorização ou perda das qualidades essenciais do todo. A foto do slide tem um outro exemplo, um telefone celular. Se você dividir ao meio, ele perde completamente a sua utilidade. Essa indivisibilidade pode vir, então, da natureza do bem, ele naturalmente não pode ser fracionado, mas como a gente acabou de comentar, a indivisibilidade pode vir da decisão dos titulares daquele bem, que era um bem divisível, mas os titulares resolveram transformá-lo em indivisível. Aí não é a natureza do bem, mas o direito que faz com que ele não possa mais ser fracionado, ou a imposição legal. Muito bem. O critério seguinte vai dar conta da individualidade. Tem bens considerados singulares ou individuais, são aqueles que, embora possam até ser reunidos, quando você os considera isoladamente, quando você o analisa isoladamente dos outros, naquele contexto que você está examinando, ele se revela independente dos outros. Então, usando a foto do slide, você tem lá um rebanho de ovelhas, várias ovelhas. Mas aí você está num contexto em que vai analisar um animal somente. Por exemplo, você quer comprar uma ovelha, você chega ali na fazenda e fala, eu quero uma, você está escolhendo ali a que você vai comprar. Você está buscando, por este critério da individualidade, a aquisição de um bem singular ou de um bem individual. Ele até está junto de outros ali, está reunido no meio de outros, mas na análise que está sendo feita, ele é um bem que não depende dos outros. Você vai levar aquela ovelha embora, as outras não vão se prejudicar, nem nada. Então, um bem não influencia o outro. Bom, quando você tem um bem independente, um singular, individual, que suas partes estão ligadas naturalmente, no caso da ovelha, né? A ovelha tem vários órgãos, mas estão todos ligados por força da natureza para compor aquele animal. Você tem um bem individual simples. Agora, quando você está diante de um bem singular, individual, que assim como um animal é dividido em partes, porém as suas partes foram unidas pela ação humana, e aí nós não vamos falar de órgãos, mas nós vamos falar de peças. As peças que compõem aquele bem foram unidas por ação humana, no caso de um computador, de um avião, de um relógio, nós estamos diante de bens individuais compostos.
Por outro lado, né, além do lado ali dos bens dos singulares, nós temos os bens coletivos, também chamados de universais, que são bens que, no contexto em que estão inseridos, se encontram agregados em um todo. Eles formam um conjunto que, inclusive, tem mais valor econômico do que a mera soma daqueles bens individualmente. Por exemplo, uma biblioteca. E aí, vamos pensar uma biblioteca daquelas bacanas, com os livros todos catalogados, organizados por autor, por assunto. Essa atividade de organização, de quase que mentoria, ali, de pegar o bem e pensar, poxa, eu vou comprar todos os livros dessa mesma edição, dessa mesma coleção, vou comprar diferentes coleções, diferentes edições e tal. Esse trabalho de organização desse conjunto de livros faz com que eles reunidos se tornem mais valiosos economicamente, faticamente, do que a mera soma daqueles livros se eles estivessem separados. Aprofundando o exemplo, pensa numa biblioteca de direito, de livros jurídicos. Se você fosse gastar para comprar todos os livros jurídicos dos assuntos que te interessam, você gastaria um valor que seria menor do que se você toparia pagar para comprar aqueles mesmos livros, aqueles mesmos assuntos já organizados, alocados em estantes, catalogados e tudo mais. Por que eu tenho tanta certeza que você aceitaria pagar mais na biblioteca já pronta do que se você comprasse livro por livro e você organizasse e tal? Exatamente pela praticidade. A biblioteca, ela é muito mais útil do que a ideia de um mero conjunto de livros. Pela utilidade, pela praticidade, tudo que o trabalho de organização ajudou. Museu é a mesma forma. Museu é um conjunto de bens? Não. Aquilo é um conjunto de bens reunidos em torno de uma mesma ideia, de uma mesma pessoa, organizados por data, divididos por fases. E assim poderíamos pensar em várias outras situações. Fato é que quando você se depara com bens que estão formando um conjunto que adquiriu uma importância por estar ali em conjunto, aí é que você nota um bem coletivo ou universal. Não é uma percepção muito fácil de fazer. Em algumas situações é mais fácil do que em outras, é verdade, mas é algo que requer ali uma certa análise. De novo, aquelas perguntas, né? 1000 livros, o que é isso? É um conjunto de 1000 bens individuais ou já posso falar de um bem coletivo? Depende. Que livros são esses? Eles estão organizados, catalogados, são todos de um mesmo assunto, de uma mesma matéria, ou não? São livros completamente aleatórios, cada uma pessoa chegou, jogou um livro ali arbitrariamente e formou uma pilha de 1000 livros. 1000 livros unidos arbitrariamente são 1000 bens individuais que estão jogados ali no campo. 1000 livros organizados por temática, catalogados, formando uma biblioteca, ali a gente já tem um bem coletivo, uma universalidade. As universalidades, elas podem ser de fato ou de direito. As universalidades de fato compõem o conjunto de bens que eram singulares, corpóreos e homogêneos, mas que foram ligados entre si, reunidos pela vontade e pela ação humana. E que depois dessa reunião tiveram uma utilização, passaram a ter uma utilidade unitária ou homogênea. Que é o caso dos exemplos todos que eu dei até agora. São todos de universalidades de fato. Então, a circunstância dos fatos fizeram com que aqueles bens que eram separados se tornassem uma universalidade. A universalidade ela pode ser negociada como tal, alguém pode vender a sua biblioteca, por exemplo,
como os bens que a compõem podem ser separados da universalidade e negociados separadamente. Eu posso pegar um livro da minha biblioteca e negociá-lo separadamente. A universalidade, de fato, ela gera maiores possibilidades. Negociação única ou negociação dos bens separadamente. Diferente é a universalidade de direito, que é um conjunto de bens singulares, mas que a determinação da lei fez com que eles formassem essa universalidade, formassem essa coletividade. A universalidade de direito só pode ser negociada de maneira conjunta. Bens que formam uma universalidade de direito não é possível, pelo menos a princípio, se pegue um bem que integre aquela coletividade e se negocie separadamente. A universalidade de direito ela é objeto de relações jurídicas sempre levando a coletividade em conta. A universalidade de direito ela é mencionada no artigo 91, que podemos citar como um exemplo mais próximo do cotidiano, o espólio, conjunto de bens de uma pessoa falecida. A gente sabe, até comentamos aqui ao longo dessa conversa, que o patrimônio de uma pessoa falecida vai ser objeto de um procedimento de inventário, de um procedimento de partilha. E aí os diferentes quinhões desse patrimônio vai ser atribuído aos diferentes herdeiros. Ok, mas até que esse momento acontece, esse momento de identificação do que vai para cada herdeiro, aquele conjunto patrimonial, ele é indivisível. Ele é tratado pela lei como uma universalidade. E os bens que vão compor aquele patrimônio, enquanto não forem devidamente partilhados, não podem ser negociados separadamente, pelo menos não a princípio. Uma ordem judicial pode autorizar a negociação de um bem específico em separado, mas sem essa ordem judicial, isso não acontece. Esse conjunto patrimonial ele vai ser chamado de espólio, desde o momento em que o titular faleceu e até que os bens sejam efetivamente partilhados, eles vão ser chamados de espólio. É atribuída essa denominação específica exatamente porque esses bens terão essa natureza jurídica peculiar até o momento da partilha. Uma universalidade. Ok. Levando agora a dependência de um bem com relação a outro, agora é uma classificação de um bem levando em conta os que estão perto dele, os que estão próximos dele. Então, é uma classificação de um bem em comparação ao outro. A gente vai falar de bens principais e de bens acessórios, mas isso ficará para uma terceira parte da nossa conversa, já que a meta de tempo dessa segunda parte já se esgotou também. Então, fico por aqui, mas está combinado desde já que a gente retoma a partir desse critério que está aí na tela. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.